Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixem de dar um like, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostarem do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Olá a todos, o meu nome é Luiz Carlos, eu moro em Araçoiaba da Serra, São Paulo. O que eu vou contar aconteceu com um conhecido aqui na cidade no ano de 1999. É um fato verídico, todos podem comprovar consultando a polícia local. Principalmente, todos que moram na cidade conhecem esse fato, no qual merece ser divulgado, devido à estranheza dos acontecimentos. No quilômetro 114 da Raposo Tavares, logo antes do novo pedágio, existe um desvio. Na verdade, esse desvio ele é muito utilizado por aqueles que não querem pagar a tarifa para usar a estrada. Esse desvio passa por dentro de uma fazenda, contornando por trás do referido pedágio. E é por isso que muitos motoristas o utilizam. Certa noite, um conhecido de Araçoiaba da Serra, proprietário de uma chácara perto da cidade, estava voltando para sua casa com a sua caminhonete, uma Chevrolet S10. Isso era 2 horas da madrugada, quando ele percebeu que não tinha um tostão sequer para pagar o pedágio. Foi por esse motivo que ele decidiu utilizar o desvio de terra batida tão conhecido pelos moradores da região. Esse desvio, como já dito, passa por diversas chácaras e corta caminho por dentro de uma enorme fazenda em uma reta absolutamente plana da estrada de terra. Segundo seu relato para a polícia, ele ligou os faróis baixos e colocou uma música sertaneja para relaxar. Quando ele chegou à grande reta de terra, resolveu acelerar mais para chegar em casa mais rápido. Ele estava a mais de 90 km por hora, um tanto distraído pelo som e pelo sono. Os faróis lhe davam uma visão de aproximadamente uns 60 metros à frente. Então, de repente, como um flash que lhe gelou a espinha, segundo as suas próprias palavras, ele viu uma pessoa muito estranha. Mal deu para tentar desviar. Ela pulou no meio da estrada de braços abertos, diretamente na frente da picape a 90 km por hora. O atropelamento foi tão violento que o vidro dianteiro do carro foi estilhaçado como areia. Na hora, ele freou violentamente o carro e, depois de ter tomado fôlego e se livrado de todos os cacos que estavam em cima do seu corpo, ele pegou a lanterna de segurança que sempre carregava e resolveu sair do carro para ver a pessoa que ele havia atingido. Segundo seu depoimento, o seu coração estava saindo pela boca de tanto nervosismo. Ele achava que havia acabado de matar um homem, mas para o seu maior susto ao sair do carro e procurar pelas redondezas, ele não encontrou nada e nem ninguém, nenhum animal morto, nenhuma pessoa atropelada, absolutamente nada. Ele chegou a olhar na caçamba da sua picape e nada encontrou, nenhum vestígio, apenas a escuridão infinita e as estrelas como testemunhas. Alguns minutos de busca pelo suposto corpo, ele resolveu então entrar no seu carro e fugir dali. Quando chegou na cidade de Araçoiaba, foi diretamente para a polícia informar o ocorrido. Obviamente, a polícia desconfiou e prendeu seu carro para averiguações. Depois que as buscas no local do acidente durante o dia nada renderam, o carro foi liberado, mesmo estando com o capô totalmente amassado e o vidro dianteiro com um enorme rombo. O ocorrido foi registrado na delegacia de Araçoiaba da Serra
como atropelamento sem vítima, e a notícia perdurou no pequeno jornal da região por vários dias. Até hoje, dificilmente alguém utiliza os desvios do pedágio durante a noite, depois que essa história se tornou popular. Muitos chegam a dizer que já viram vultos e luzes no desvio, e outros afirmam que a região de Raposo Tavares, perto de Sorocaba, é assombrada, porque as obras de duplicação da estrada que foram feitas há vários anos causaram diversas mortes de operários que nela trabalharam. Boa noite a todos. O meu nome é Carlos. Eu sou nascido e criado no Nordeste baiano. Como todos sabem, somos um povo batalhador e a vida é bem difícil. Mas como diz o ditado, não há nada tão ruim que não possa piorar. Brincadeiras à parte, a história que eu contarei aconteceu na minha juventude, quando o meu pai herdou do meu avô um terreno e fomos morar lá. Só não sabíamos que nesse lugar viveríamos algo tão demoníaco quanto o próprio demônio. Em 1995, depois que a minha avó veio a falecer, o meu avô logo arrumou uma outra mulher. Foram apenas alguns meses até essa nova esposa já estar morando com ele. O meu pai não gostou do que ele fez e eles brigaram feio. Meu pai dizia que era uma falta de respeito com a memória da minha avó. Era como se nem tivesse esperado o corpo dela esfriar para colocar uma outra pessoa em seu lugar. E por causa dessa briga, eles deixaram de se falar, ficando sem trocar uma palavra sequer de 1995 até 1998, quando meu avô o procurou, falando que estava muito doente. A mulher com quem ele vivia o abandonou após saber da sua enfermidade, e ele ficou sozinho em sua casa sem ajuda. O meu pai, mesmo com muita raiva, cuidou do meu avô até a sua morte, e os dois acabaram fazendo as pazes antes do meu avô falecer. Como morávamos de aluguel naquela época, depois da morte do meu avô, fomos morar na casa que ficou de herança para o meu pai. Era uma casa antiga, típica do interior, com mata dos dois lados e um grande açude atrás. Da janela da cozinha víamos as águas onde os animais como vacas, cavalos e carneiros vinham tomar água. Era um lugar muito bonito para se morar, mas nós nem imaginávamos o pesadelo que viveríamos ali. O açude não tinha um dono específico, pois ficava nos fundos de vários terrenos que haviam ali, mas a maioria dele ficava no terreno do senhor Olímpio, que criava carneiros para o abate. Então, quando alguém queria pescar, tinha que falar com ele, pois não era permitido pescar no açude sem autorização do seu Olímpio. Certa noite, eu estava com meu pai e a minha mãe sentados no alpendre da casa, quando começamos a ouvir gritos de alguém pedindo socorro. O meu pai correu até o quintal, pois os gritos vinham de lá. Então, quando abriu a porta, vimos um homem correndo na direção da nossa casa gritando: "Seu Almir, pelo amor de Deus, me deixe entrar." O meu pai, vendo o desespero do homem, abriu a porta e o pobre coitado deitou no chão. Ele estava totalmente sem fôlego. O meu pai perguntou o que havia acontecido para ele estar daquele jeito. E o homem que estava no chão era o seu Marcondes, um pescador antigo da região. Ele gostava de pescar até tarde e muitas das vezes ficando na água sozinho. Ele olhou para o meu pai e respondeu: "Almir, você não vai acreditar. Eu vi a morte agora mesmo naquele açude. Eu estava na câmara de ar bem no meio do açude da margem. Foi quando eu vi alguém parado me olhando. Eu fiquei parado também vendo aquilo. Então aquele homem que estava lá começou a entrar na água.
É lógico que eu fiquei esperto, pois não deu para me reconhecer quem era. Mas como eu estava longe, não tinha como ele chegar perto de mim sem que eu o visse. Então aquele homem sumiu no meio das águas e eu fiquei olhando para ver quando que ele iria subir para pegar ar. Só que nada, ele não subia para respirar. Foi então que eu comecei a me afastar para o outro lado do açude e quando de repente a uns 6 metros de onde eu estava, eu vi sair da água uma cabeça, porém não era a cabeça de um homem, mas sim a cabeça de uma cobra, mas com pescoço, braços e mãos. Eu comecei a gritar e a bater as minhas pernas para eu nadar o mais rápido possível para chegar no raso. E aquele bicho estava atrás de mim. Quando eu percebi que dava para ficar de pé, eu saí da câmara de ar correndo. Quando eu olhei para trás, eu vi uma coisa com um corpo de gente e a cabeça de cobra. Corria freneticamente atrás de mim. A minha sorte é que as casas desse lado são perto, porque se eu tivesse do outro lado, que só tem a mata, com certeza eu estaria lascado. Depois que o homem terminou de contar a sua história, ficamos olhando do quintal tentando ver alguma coisa, mas não havia nada lá. O meu pai então perguntou: "Tem certeza do que você viu? Tá bem escuro. E com a escuridão você pode ter confundido, não acha?" Então o seu Marcondes, com os olhos bem arregalados, respondeu: "Eu tenho certeza, seu Almir. Eu sou acostumado a pescar à noite. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Com certeza era um homem com cabeça de cobra." Pela manhã, a notícia já tinha se espalhado e os curiosos estavam nas margens do açude para tentar ver alguma coisa. Foi quando o seu Olímpio, totalmente incomodado com a situação, veio e botou todo mundo para sair de lá e disse que estava proibido qualquer pescaria ou nado no açude. Apenas as pessoas que tinham criações é que tinham permissão para dar de beber aos animais e ir embora logo em seguida. E assim ficou por meses, até a história perder forças e ninguém mais comentar sobre ela. Até que numa manhã, seu Olímpio bateu na porta do meu pai e disse: "Almir, com certeza tem algo nessas águas e eu não sei o que é. Na noite passada, eu escutei os meus animais correndo de um lado para o outro e pensei até que era um ladrão ou então uma raposa que estava assustando os meus bichos. Quando eu fui ver o que era, havia uma coisa de costas atrás de algumas moitas de capim seco. Eu até pensei que fosse um ladrão, então apontei a minha arma para dar um tiro só para ele se assustar. Só que aquela coisa se virou e eu pude ver o que aquele pescador disse ter visto meses atrás. Era realmente um monstro com a cabeça de cobra. Eu até vi quando ele pôs a língua para fora e ela ficou dançando no ar. Os meus cachorros foram atrás daquela coisa e eu saí atrás também, mas aquela criatura pulou nas águas e se perdeu no meio da escuridão. Eu tô vendo a hora de, infelizmente, acontecer uma desgraça desse bicho pegar uma criança ou até mesmo um adulto da região." Então, o meu pai falou para não deixar os cachorros soltos. Se ele tiver visto os animais, pode querer voltar. O negócio era deixar os cachorros amarrados bem longe e ficar de tocar esperando aquele bicho aparecer. E quando ele estivesse à vista, era só meter bala. Na frente da casa do seu Olímpio, havia uma coberta grande para fazer sombra para os animais nas épocas mais secas, e combinamos de ficarmos lá em cima para ter uma melhor visão do lugar. Então, quando a noite caiu, estávamos o meu pai, eu, seu Olímpio e mais 3 homens bons de tiro. Estávamos sentados em uma madeira em todo o telhado, pois se algo se aproximasse, alguns de nós veria. Já era madrugada quando os carneiros começaram a se assustar com algo na escuridão e nós ficamos atentos esperando para atirar.
Foi então que saiu da mata um monstro. Não existe uma outra palavra para definir o que vimos. Era alto, magro e tinha o corpo coberto de escamas que brilhavam no escuro. Aquela coisa colocava a língua para fora cheirando o ar, como uma cobra faz ao caçar. Então passou pelo cercado e já ia atacar os carneiros, quando meu pai deu o primeiro tiro. Aquele bicho nos olhou e continuou indo atrás dos animais. Foi quando todos nós descemos e fomos atrás daquela criatura. Houve vários tiros, mas não dava para ver se algum tinha acertado aquele monstro. Aquela coisa foi até o açude e se escondeu nas águas. Ficamos ao redor até que fosse dia, mas nada vimos. Os homens da região ficaram montando tocaia por meses, mas depois daquela noite que quase pegamos o bicho, ele nunca mais foi visto. Até os dias de hoje, o pessoal mais antigo daqui tem medo de pescar ou tomar banho no açude por conta da história do monstro. Tem alguns que não são daquela época e que ainda se aventuram na pesca, porém só de dia. Mesmo não tendo visto o que vimos, eles preferem não se arriscar. E estão certos, pois eu mesmo pergunto o que mais se esconde nesse mundo que nós não sabemos que existe, principalmente nessas águas escuras de açudes. Boa noite. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Joyce. Eu tenho 25 anos de idade. O relato que eu vou contar aconteceu no ano de 2016, quando eu ainda morava na casa dos meus pais. Eu dividia um quarto com meu irmão mais velho, que nos finais de semana sempre passava a noite fora e voltava pela manhã. O quarto que eu dividia com meu irmão tinha 2 portas. Uma dava para o corredor e um banheiro, e a outra dava para o quintal da nossa casa. Como meu irmão costumava passar as noites fora e chegar bem de manhã, ele costumava levar apenas a chave do portão, pois quando ele chegava, ele batia na porta do quarto, eu me levantava e abria. Na noite em que tudo aconteceu, era uma madrugada de sexta para sábado. O meu irmão, como de costume, já havia saído. Eu fiquei acordada até tarde assistindo clipes das bandas que eu gostava. E quando foi por volta de 2:30 da manhã, eu desliguei a TV e fui dormir. Alguns minutos se passaram e eu vi 3 batidas nitidamente na porta que dava para o quintal. Eu me levantei, destranquei a porta e em seguida voltei a me deitar, aguardando meu irmão entrar. Porém nada aconteceu. Eu me levantei novamente, acendi a luz e abri a porta. Olhei para o quintal e, para minha surpresa, não havia ninguém. Eu estranhei um pouco, pois eu tinha certeza de ter ouvido as batidas. Eu tranquei novamente a porta e voltei a me deitar. Alguns minutos se passaram e novamente eu ouvi as batidas na porta, sendo que dessa vez mais fortes. Imaginando seu meu irmão tentando pregar alguma peça em mim, me levantei rapidamente da cama, destranquei a porta e acendi a luz. Foi então que eu comecei a ficar assustada, pois não havia como ele correr e se esconder tão rápido. Novamente, não havia ninguém do lado de fora. Eu tranquei a porta e voltei a me deitar, ficando atenta a qualquer barulho do lado de fora. Mas alguns minutos se passaram e comecei a ouvir passos do lado de fora. Não eram passos normais, parecia que alguém estava arrastando os pés de um lado para o outro na frente da porta. De repente, a maçaneta da porta começou a chacoalhar para cima e para baixo, como se alguém estivesse forçando muito para tentar abrir. Foi então, assim como começou, os barulhos cessaram. Os passos foram se arrastando para longe da porta
e antes que eu pudesse respirar aliviada, tive pela primeira vez a infeliz experiência de paralisia do sono. O meu corpo estava completamente travado. Eu não conseguia me mexer, gritar ou então fazer qualquer coisa. E foi nesse momento que a minha situação piorou. Os passos que estavam do lado de fora, eu comecei a ouvi-los dentro do quarto. Era como se alguém estivesse se arrastando de um lado para o outro ao lado da minha cama. Eu não podia me mexer. Então, eu comecei a ouvir uma voz bem grossa, falando em uma língua estranha que eu não entendia absolutamente nada, acompanhada de um chiado, como se fosse uma TV antiga fora do ar. Eu estava em pânico. Eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. Quando finalmente a paralisia do sono passou, eu me levantei da cama, acendi a luz e não havia nada no meu quarto, não havia ninguém. Eu fiquei apavorada. Peguei o meu colchão e fui para o quarto dos meus pais, onde eu passei o resto da noite. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi contar para minha mãe. Mas infelizmente ninguém acreditou que aquilo ali poderia ter sido algo sobrenatural. A minha mãe chegou a dizer que provavelmente havia sido um sonho, um pesadelo. Mas para mim não importa, pois eu tenho certeza de que tudo o que aconteceu foi real. Esse relato é de um amigo que trabalhava com entregas em Goiás para uma empresa de uma marca de colheitadeiras no ano de 2010. Segundo ele, quando voltava da última entrega no dia 8 de janeiro, a sua van apresentou um problema na iluminação do painel. Então ele resolveu parar em um posto abandonado e avisar a empresa que ele não chegaria no horário. Segundo ele, quando parou, o movimento na estrada estava calmo. Era um ou outro carro que cruzava com ele. Já se passavam das 11 horas da noite. Ele pegou o manual da van e encontrou uma solução para o problema da iluminação. Resolvido o problema, ele seguiu viagem e alguns quilômetros à frente o mesmo defeito retornou e, como não havia acostamento amplo, ele viu uma área limpa próxima a algumas árvores e foi ali que ele viu um movimento na frente da van. Ele não deu bola, achou que fosse até um animal qualquer, até que ele parou e observou melhor a criatura. Foi aí que ele viu que aquela coisa parecia um cachorro, só que do avesso. Era horrível. A cabeça era desprovida de pelo e o restante do corpo era esquelético, num tom de preto, e a coluna era ossuda e muito grande. Aquilo balançava a cabeça e as orelhas eram pontudas. Parecia até que tremia a boca. Aquele bicho cruzou a estrada e sumiu no meio da escuridão. Ele na hora ficou com uma sensação de confusão se realmente viu aquilo ou foi coisa da cabeça dele. Daí ele desceu da van, foi até o local onde a criatura estava parada. Chegando lá, ele sentiu um mau cheiro terrível. Era um fedor de podre muito forte, que deu até uma tremedeira nele. Segundo ele, parecia que ele havia levado um choque. Ele ficou tão assustado que voltou correndo para a van e seguiu com a viagem, mesmo sem o painel estar funcionando. Pela descrição dessa criatura e pela experiência que eu tenho, eu acredito piamente que esse meu amigo, na verdade, teve um encontro com algum tipo de lobisomem. E vocês, o que acham? Boa noite.
Bom, meu povo, essa história, né, aconteceu com uma pessoa bem próxima a mim, né, aconteceu com a tia minha, década de 80, né, mais precisamente no ano de 1985, né, e, bom, essa história, meu povo, essa minha tia, né, ela veio do interior, né, com 25 anos de idade, veio do interior do Ceará para trabalhar em Fortaleza, né, então ela era solteira, né? E aí ela veio tentar a vida em Fortaleza na década de 80, né? E aí quando chegou aqui em Fortaleza ela conseguiu trabalho numa loja de tecidos, né? Lá no centro de Fortaleza, numa loja de vender tecidos. Então ela era responsável, né? Por atender o cliente, embalar, né? O tecido, embalar o produto. Ela fazia tudo isso. Bom, gente, e aí o que que acontece? Fortaleza, né? Ela não é uma cidade de ter muitas chuvas, né? Aqui no Ceará, o estado do Ceará não é um estado que tem chuvas regulares durante o ano. Porém, quem é daqui da região sabe que determinado período do ano, né? De janeiro, fevereiro, março, são chuvas torrenciais, chuvas muito fortes, né? Então, são chuvas mesmo que quando vem alaga, né? Tem alguns pontos da cidade que alaga. E aí essa minha tia, eu tô dando essas informações para vocês irem, né? Guardem as informações para depois vocês irem encaixando os pedaços, né? E aí essa minha tia, quando ela chegou aqui em Fortaleza, ela começou a trabalhar nessa loja, né? E alugou uma kitnet, né? No caso, uma casinha, né? Bem simples mesmo, de dois cômodos, né? Dois cômodos e um banheiro. Então era uma casinha bem simples, né? Numa região periférica de Fortaleza, no bairro da periferia. Então, quando chovia, né? Alagava muito. Então, chovia, gente, não dava, não passava carro, né? A rua ela era muito estreitinha e ainda era aquela rua toda no barro, na areia, não tinha asfalto nem calçamento. Então, quando tinha essas chuvas muito fortes, né? Não tinha como passar carro, não tinha como passar moto, porque ficava tudo, né? Tudo alagado. E aí, mediante essas informações, como eu disse para vocês, a minha tia, né, trabalhando nessa loja, uma bela tarde, né, fim de tarde, após fechar a loja, as colegas de trabalho, as colegas que trabalhavam junto com ela, né, chamou ela para tomar um café, para fazer um happy hour, né, um fim de tarde, né, diferente, tomar um café, tomar uma bebida, e ela foi com as amigas, né, foi até um barzinho, né, com as amigas para tomar né, o café, tomar um drink, algo do tipo. E aí ela junto com as meninas e o tempo começou a se formar para chover, né? Então começou uma chuva, né, gente? Uma chuva sem precedente, né? Uma chuva muito forte, muito forte. A minha tia, como vinha do interior, não conhecia muito a capital, não conhecia muito Fortaleza. Ela e mais as 3 amigas no bar, né, bebendo, tomando lá os drinks, os sucos, né, o café. Deu mais ou menos 8 horas da noite e elas decidiram vir embora. Porém, o que acontece? Essa minha tia, ela morava, né, num bairro daqui de Fortaleza, no bairro A, né? E as outras colegas moravam no bairro B. Então, as colegas moravam no bairro diferente dessa minha tia. O bairro da minha tia era o mais longe. Então, foram as 4, né, para a parada de ônibus. E quando chegou lá, veio o ônibus das amigas, né, os ônibus que ia para o bairro das amigas, e elas pegaram. E aí a gente ficou na parada. Porém, né, ainda era cedo da noite, 8 horas, a minha tia ficou confiante que logo passaria um ônibus, né, para levar ela, logo passaria o ônibus dela. E aí, gente, na época não existia celular, não existia nenhum meio de comunicação, né, assim, tecnológico como hoje. Aí as meninas, olha, você vai ficar bem esperando aqui o seu ônibus, você não quer ir lá para casa, dormir lá em casa e amanhã a gente vai trabalhar? Ela, não, gente, não, porque eu tenho que ir na minha casa, porque a casa está só. Quando eu chegar em casa, tenho que preparar a janta e o almoço para trazer amanhã para o trabalho. Então, eu fico aqui esperando, ainda é cedo, é 8 horas, lá para 8h20, 8h15, 8h30, o meu ônibus passa, meninas, podem ir tranquilo. Então, as meninas embarcaram no ônibus, né, que iam para o bairro delas, e a minha tia ficou na parada só, esperando o ônibus dela.
E aí, meu povo, eis que passaram-se as horas, a chuva cada vez mais intensa, né? A chuva cada vez mais forte. E aí, né? Deu 8h30, 8h40, 9, 9h10, nada de ônibus, né? Nada de ônibus. E a minha tia começou a ficar apreensiva porque ela estava ficando só na parada. Então as pessoas todas pegando seus ônibus, a chuva cada vez mais forte e ela na parada sozinha e começou a ficar preocupada porque viu que estava ficando deserto. E aí de repente parou um carro, né? Um Fusquinha. Ela fala, né, que o Fusquinha era cor de café com leite. Então esse Fusquinha parou, né? Um senhor bem simpático desejou boa noite a ela. Moça, tá indo para onde? Aí ela, eu tô indo pro bairro tal. E ele, você não quer uma carona? E ela ficou naquela, né? Não, mas eu não conheço. E eu vim do interior e talvez esse senhor já percebeu que eu não sou daqui e talvez quer me levar para algum canto para fazer mal a mim. Então ela ficou naquela, né? Naquele vai e não vai, ficou apreensiva. E ele olhou no relógio, aí, moça, já são 9h40 da noite, não vai passar mais ônibus. Os ônibus que tinham de passar aqui já passaram e Fortaleza está toda alagada. Se você continuar aqui, cada vez mais está chovendo, está cada vez mais a chuva, ela aumenta e os ônibus não vão passar porque está tudo engarrafado e aqui não tem mais como passar ônibus. Então, vamos, eu lhe levo até, se você não confiar, para me levar até a sua casa, eu deixo você num ponto pelo menos próximo, para você não ficar tão exposta, né? E aí, gente, ela ficou preocupada, ela disse, eu vou arriscar porque ficar aqui vai ser pior, né? E aí ela muito sábia, né? Ela entrou no carro, né? Mas ela disse, não, eu vou entrar no carro, mas vou tirar os sapatos, vou ficar com os sapatos na mão, porque qualquer coisa eu corro, né? Qualquer coisa eu abro a porta, eu corro, eu taco o sapato de uma chanela, né? Taco o sapato nele e consigo escapar. Ela pensou assim. E aí, gente, ela entrou nesse Fusca, né? Entrou nesse carro e foi embora. E o rapaz falando com ela, né, o senhor, e dizendo, moça, cuidado, não fique exposta a altas horas, porque é perigoso, você não é daqui. E só que ela não tinha dito nada para ele, ela não tinha dito que ela era do interior, mas ele falou, né, você não é daqui, então muito cuidado, não se exponha muito, não fique tarde da noite nas ruas, nas paradas de ônibus, porque é perigoso. E aí ela disse que ficou com aquele cucada, né? Porque não tinha dito que não era daqui, ela não tinha falado em momento algum que era do interior, e o senhor falou isso para ela, né? Enfim, e aí conversa vai, conversa vem. Ela acabou criando ali um laço, uma confiança naquele senhor e foi dando as coordenadas para ele deixar ela em casa, né? Olha, o senhor vai por aqui, o senhor vai por ali, o senhor entra ali e tudo. E ele acabou indo deixar ela em casa. Bom, gente, ela chegou em casa, né? O rapaz foi deixar ela em casa, ela desceu do carro muito agradecida, né? Agradecer ao Senhor, disse muito obrigada, Senhor, muitíssimo obrigada, e perguntou a ele, né, olha, o senhor quer quanto? Porque o senhor me trouxe até aqui, eu não tenho dinheiro hoje, mas dia 1º eu recebo meu salário, então me dê o seu endereço, né, que eu vou deixar ali uma lembrancinha pro senhor, porque o senhor foi tão solícito, o senhor me trouxe até aqui. Aí ele, não, moça, não precisa de nada disso, não precisa de nada disso. E enfim, ela conseguiu, entrou em casa e o rapaz pegou o Fusquinha e foi embora, né? Bom, gente, no outro dia, pela manhã, né? Essa minha tia, ao acordar para trabalhar, quando abre a porta, né? Para ir para a rua, para ir para o trabalho, gente, a rua toda alagada, né? Então ela ficou pensando, nossa, então choveu tanto ontem à noite, passou a noite chovendo e aí alagou a rua, né? Alagou a rua e hoje como é que eu vou trabalhar? Meu Deus, mas ontem à noite eu passei por aqui na hora que o senhor veio me deixar no Fusca, eu até me admirei porque a rua estava seca, não estava alagada e à noite não choveu tanto para alagar desse ponto, né? E aí, gente, ela acaba não indo trabalhar porque não tinha como ela ir até a parada, né? A água tomando conta da rua.
acabou não indo trabalhar. E aí no decorrer da manhã, né, a vizinha dela morava próxima a ela, né, morava de frente a ela. A vizinha dela chegou na porta dela, né, e chamou: fulana, fulana, você está bem? Aí a minha tia disse: sim, tô bem. E a vizinha perguntou: mulher, como foi que tu conseguiu chegar em casa ontem? Ela: não, mulher, ontem eu estava na parada, e contou toda a história. Estava na parada, passou o senhor no carrinho e me trouxe até aqui. Aí, gente, pasme, porque a vizinha falou: não, mulher, não tem como. Ontem, 7 horas da noite, né, aqui estava impossível entrar carro, não tinha como. O meu marido mesmo, não, de moto não conseguiu entrar. A moto dele ficou lá na outra rua, ele deixou na casa de um vizinho na outra rua, porque não tinha como entrar aqui no bairro, como entrar aqui na nossa rua, porque estava tudo alagado. Então como é que você veio de Fusca? Como é que você veio de carro? Tudo alagado, o carro não passava. Ela: não, mulher, mas eu vim no carro. Aí a vizinha falou: não, é impossível, não tinha como. Ontem não tinha os carros aqui da rua, né? Os poucos carros da rua, todos foram tirados da rua ontem, né? Por volta de 6h30, 7 horas, porque a chuva, né? A água subiu tanto que o córrego, né, transbordou, e aí não tinha como ficar carros aqui. É tanto que o carro do seu Marcelo, que era o vizinho deles, né, do seu Marcelo, ele teve que, assim que começou a chover muito, ele teve que levar o carro para outra rua, porque aqui transbordou tudo. Então não tinha como entrar carro aqui, né? Foi a noite toda, é tanto que você tá vendo durante o dia, né, amanheceu, mas mesmo assim tudo alagado, então não teve como entrar carro, não passou carro aqui na rua, não teve como. Ou seja, meu povo, moral da história, até hoje ela se questiona, ela se pergunta quem era, né, naquele Fusca, né, que deu aquela carona para ela. E ela contou isso para as amigas, né, que tinham saído com ela. As amigas riram, debocharam, né? E contou isso e a vizinha, né, a vizinha que ela contou, a vizinha que foi visitar ela no outro dia, a vizinha acredita, né? Acredita que sim, porque a vizinha afirma que não tinha mesmo como algo físico, como o carro físico entrar ali. Então até a vizinha, né, acredita que realmente foi algo sobrenatural, foi algo paranormal, né, gente? Porque não tinha como um carro entrar ali, tudo alagado, meu povo. Então era impossível. E realmente quem mora em Fortaleza, sabe que quando chove alaga, tem bairros, né, que alagam tudo. E realmente não tem como carro, moto passar, né, porque fica tudo alagado. E aí fica a pergunta: quem estava naquele Fusca, né? Pois é isso aí, meu povo. Um cheiro para vocês, né? E durmam bem.